Horatio. The rebellion cannot be allowed to persist. Ignite the inferno. You wish to see me, sir? The Emperor is dead. So what happens now? We retaliate, Commander. We've been fighting our whole lives. Today, the rebellion dies. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander! Stand down! You take orders from me. Experiência pessoal é de que as pessoas são super receptivas, sempre tive bastante suporte para as minhas ideias, inclusive enquanto eu estava produzindo essa personagem autoral, estava pensando, será que não vai ter crítica? Não, mas a minha experiência pessoal é que o pessoal é bem bacana, a galera achou super legal a minha invenção de moda. O pessoal é bem receptivo, então vale crossplay, vale inventar. E assim, se de repente, porque às vezes sai bastante caro fazer um cosplay que é bem fiel à tela. Mas como é importante se divertir, então começa o projeto, vai melhorando com o tempo, a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai produzindo material, a gente vai aprendendo como fazer e vai iterando em cima deles e vai aperfeiçoando também. Então, infelizmente, eu acho que é capaz de ter ainda, mas eu acho que está diminuindo. E a minha experiência é de não ter encontrado esse tipo de comentário desnecessário, né, vamos dizer assim. E fora de Star Wars, tem algum outro universo, personagens que tu gostaria de fazer o cosplay? Ou talvez tu já tenha feito alguma outra personagem que tu goste? O meu primeiro cosplay foi da Jean Grey, de X-Men. Eu tenho que fazer várias melhorias aqui. Um material específico que eu usei, ele com o tempo, mesmo ficando armazenado bonitinho, um tecido com dourado, ele ficou meio mal, aí tem que refazer para poder usar ele de novo. Enfim, planos de fazer cosplays de outros universos até surgem, mas como eu amo tanto Star Wars que projetos de Star Wars acabam furando a fila. Eu ia fazer a Valkyria de Vingadores, mas a versão dela no filme Thor Ragnarok, não a Valkyria com a roupa que tá no cavalo do Thor. Mas aí agora, engraçado, ano passado, quando chegou esse cosplay, eu disse, tá bom, já tenho 4 cosplays de Star Wars, tá bom. Esse ano eu já tô fazendo mais 2 de Star Wars, que acaba sempre furando a fila. Mas sim, uma hora dessas, de repente sai um outro projeto de Star Trek, quem sabe? Bom, por conta do teu trabalho com Star Wars, mostrou ali que apareceu na Zero Hora e tal, e tu acaba aparecendo nos holofotes não só do universo dos eventos, mas para o público geral, jornal, televisão, enfim, outros lugares. Tu acha que ainda tem um certo preconceito das pessoas que não estão nesse universo com o cosplay ou com os aficionados por séries, filmes em geral? Eu lembro que antigamente isso era mais comum, né? Sempre tratavam nerds de uma forma pejorativa e outras palavras, enfim. E quando se faz uma apresentação dessas para o público em geral, tu acha que ainda tem o preconceito ou talvez por conta da internet, a popularização dessas coisas, hoje em dia é visto com um outro olhar? Me parece que fora do ambiente dos eventos, talvez ainda o crossplay ainda sofra bastante backlash e preconceito, mas eu te digo assim, por conversar com amigos a respeito, mas o que eu digo é o seguinte, olha, deixa o preconceito dele, entendeu? E vamos arrasar, vamos ser felizes com nossos cosplays, entendeu? Porque é um movimento, então
era diferente no passado, a gente venceu barreiras, então vamos continuar se movimentando que um dia espero que esse tipo de coisa desapareça. E comparando, talvez não comparando, mas olhando os cosplayers brasileiros e os cosplayers de fora, tu sente que tem alguma diferença ainda? Porque a gente tem cosplayers brasileiros que já venceram campeonatos no Japão e campeonatos, enfim, pelo mundo inteiro. Tu acha que ainda tem alguma diferença ou talvez até o cosplayer brasileiro já esteja num nível bem mais alto? Não, acredito que a galera no Brasil se puxa, que tá assim no alto nível, o pessoal é bem bacana o trabalho da galera. A minha experiência pessoal é que pesquisando materiais, me parece às vezes que nos Estados Unidos, que é onde os fóruns, acho que o pessoal está mais ativo, que tem materiais que para eles são mais acessíveis ou mais baratos. Mas a gente dá o nosso jeito aqui, a gente se vira, mas a galera também... A criatividade do brasileiro usada para o bem é fantástica. Tu acha que isso ajuda ou atrapalha na profissionalização do cosplayer? Tem muitos cosplayers que conseguem patrocínios e apoios, enfim, para tentar viver disso. Tu acha que isso ainda é uma opção aqui no Brasil ou é para poucos? Olha, sinceramente, eu vou te dizer que eu não sei. Eu faço os cosplays dos meus próprios recursos, não tenho patrocínio, mas faço pela diversão. Acho que quem faz um trabalho legal e que consegue um patrocínio, eu acho que é super bacana, assim, que também dá uma visibilidade, eu acho legal. Acho que tem espaço para todos, para quem se profissionaliza, para quem está pela diversão. O importante é a gente aprender. Eu tô me repetindo bastante, mas realmente é isso que eu acredito que eu queria enfatizar aqui. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso agora, porque tu falou ali, enquanto tu mostrava os slides, falou da importância de ir para se divertir, ir para aproveitar o evento, a festa, seja lá o que for, mas com base nas tuas experiências, assim, quais as principais dicas que tu pode dar para quem quer começar, ou para quem está pensando em se aprimorar no cosplay, o que tu poderia falar? O que eu procuro, quando eu vou fazer um projeto novo, é pesquisar bastante as referências de imagem, procurar se já tem algum fórum ou se já tem alguma página com referência a respeito de material. Qual é o tecido, de que material é feito um determinado acessório, uma bolsa, se é de couro ou corino, ou se é de um outro tecido. Procurar, porque a gente... Como eu não tenho, eu faço os cosplays dos meus próprios recursos, então eu procuro, na medida do possível, acertar de primeira. Claro que a gente erra, a gente desperdiça material, mas faz parte. A gente vai lá, compra o material, erra, daí tem que comprar o material de novo, fazer de novo. Mas na medida do possível, procuro pesquisar bastante para ter uma boa base, para quando eu for colocar a mão no material para fazer, eu já tenho uma ideia, assim, já no meu pensamento já está bem encaminhado, assim, que direção que eu tenho que seguir. É isso que eu diria. Pesquisar, trocar ideia, procurar os grupos de quem já é cosplayer. Eu, assim, ó, super se me perguntar como é que consegue tal coisa, onde é que compra tal tecido, que costureira que faz, assim, super só de compartilhar as dicas e de ajudar a galera. Bom, falando um pouquinho do universo do Star Wars, então, muita gente, eu não acompanho muito, mas eu percebo muita gente falando dos novos filmes e tal, e depois que a Disney comprou a Lucasfilmes e tal, que há uma diferença muito grande. Eu não percebo, mas tu como fã, talvez, até aproveitar para gerar esse debate, talvez, tu percebe essa diferença dos filmes atuais para os filmes antigos, assim como eu lembro que o pessoal tinha um certo preconceito com as remasterizações, por exemplo. Eu percebo que é mais ou menos nesse naipe com os filmes novos. Tu percebe que tem algum preconceito ou talvez seja mais uma estranheza? Eu acho que o episódio 8 infelizmente teve um backlash muito forte. A minha posição pessoal, eu procuro, quando alguém critica alguma fala ou o que quer que seja no filme, eu procuro ouvir para procurar entender o que essa pessoa não gostou, o que acha que podia melhorar. Porque infelizmente tem aquela crítica algum grupo que foi bem barulhento, a crítica do hater, que é a crítica pela crítica. Mas tem uma galera, assim, fãs de coração de Star Wars, que aí, não gostei,
que não teve, tal personagem não teve muito desenvolvimento, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Eu procuro aprender também com esses outros pontos de vista. Eu, no geral, vou dizer que eu tô gostando pra caramba da trilogia nova, tô morrendo de ansiedade pelo episódio 9. É isso que eu ia perguntar, qual é a tua expectativa pro próximo filme? Então, eu espero que seja um filme que possa pacificar, assim, que não tenha novamente um backlash, que possa todo mundo ser feliz e curtir, ei, Star Wars! Essa é a minha expectativa. E me corrija se eu estiver errado. O filme do Han Solo, ele faz parte dessa nova trilogia ou ele é spin-off? Ele é um spin-off. É um spin-off. E ele não foi muito bem aceito pelo pessoal, pelo que eu percebi, né? Eu vi a maioria das pessoas que eu ouvi falar não comentou muito positivamente, muito bem do filme. Não sei se pode falar alguma coisa sobre. Aqui no Brasil, além de tudo, teve aquele lockout dos caminhoneiros, né, ano passado. Então teve um lançamento. Mundialmente, o filme teve uma bilheteria baixa. Então isso é um fato. Mas aqui, para gravar, a situação aqui no Brasil teve, porque a gente teve um evento na pré-estreia do Han Solo, os fã-clubes organizam eventos, né? Então, a gente teve eventos, eu fui, a gente tinha outros eventos nos dias seguintes, só que aí não tinha gasolina, daí o Uber estava muito caro, estava 3, 4 vezes o valor da corrida, a gente acabou desmarcando eventos. Eu, inclusive, assisti Han Solo uma vez no cinema, tenho que assistir de novo. Em geral, eu gostei do filme, mas, infelizmente, sempre quando a gente vai analisar, a gente vai encontrar pontos que, de repente, se fosse pelo caminho A, não pelo caminho B. Mas, no Brasil, a gente tem que lembrar também que teve esse fator que não afetou só o Han Solo. Acredito que vários filmes que estrearam naquela semana devem ter sofrido algum impacto também. O pessoal sempre fala em Star Wars como o início da cultura nerd, o início da popularização da cultura pop. Tu acha que, com o passar dos anos, porque a gente percebe que o fã de Star Wars, ele, como tu mesmo falou, o fã de verdade, ele aprecia toda a obra criada, seja jogos, quadrinhos, filmes, etc. Tu acha que os fãs de Star Wars daquela época, os que ainda acompanham, seguem essa mesma risca de se assumir como um nerd, um fã de cultura pop, ficção científica? Ou tu acha que eles já estão um pouco mais, eu assisto os filmes, mas eu não me envolvo muito? Eu acho que vai bastante de cada pessoa, né? Eu vou te dizer assim que eu sou fã desde 2015, então eu tenho idade para ter sido fã de Star Wars desde a infância, mas não fui apresentada a Star Wars na minha infância. Mas de 2015 para cá, lendo os livros, parênteses, né? Eu já li 12 livros de Star Wars, tenho 11 livros na fila e a fila não para de crescer. Eu amo muito Star Wars, acabo ficando imersa bastante em Star Wars, mas eu também gosto de outras coisas, acompanho outras mídias e tudo mais, então vai mais assim de... Aí a gente encontra os grupos daquilo que a gente gosta, vai trocando ideias, conversando, então eu acho que mudou bastante, assim, hoje em dia a ser nerd não tem mais aquela carga negativa, assim, mas o que eu acho legal, eu acho que a gente abre portas para que mais pessoas façam parte desse mundo geek, eu acho bacana. Eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta para ela, a gente... Quer o microfone ou... Não preciso, eu quero saber quanto tempo mais ou menos tu leva para pegar a roupa desde o papel e até o final dela. Quanto tempo assim de projeto mais ou menos? O projeto da Sabine, por alguns meses, o Han Solo foi em maio, ano passado, não me lembro, agora me falhou a memória. Foi maio. Eu tinha iniciado o projeto dele em fevereiro do ano passado, mas aí a gente acaba procrastinando, depois eu faço. Aí era no dia 24 horas antes da pré-estreia, tava a pessoa lá correndo para terminar a peça. Mas é importante, eu tava nessa parte de finalização mais na loucura, assim, porque eu tinha procrastinado bastante, mas o macacão já estava pronto, era mais questão de finalizar a pintura, ajustar detalhezinhos, porque todo esse processo de pesquisa, ele leva um tempo, né? Então, eu diria que pelo menos de algumas semanas a alguns meses, para pesquisar,
ver o preço, porque assim, eu acho um cosplay muito bonito, mas aí vai ver o material, às vezes o material pode ser caro, daí tem que comprar aos pouquinhos, ou então de repente muda de ideia no meio do caminho, fazer um outro cosplay que usa um outro material mais acessível. A gente vai fazendo ajustes, então quanto mais tempo puder reservar para fazer toda essa etapa de pesquisa, o resultado vai fluir melhor na hora de botar a mão na massa, eu acredito. E acho que vai ficar mais bacana também no final o resultado. Mais uma pergunta? E o crossplay, tem algum projeto que queira desenvolver? Algum dia eu quero fazer aquela She-Vader. Eu já tinha uma ideia parecida, mas acabei deixando de lado, porque daí quando eu fiz a personagem em si, daí eu repensei e em vez de fazer She-Vader eu fiz a minha personagem, mas eu amo aquela leitura, um dia talvez eu acredite. Tudo questão de tempo, né? Tempo, recurso, juntar os fatores, mas eu acho muito legal, é um crossplay que eu gostaria muito de fazer, eu acho muito legal. Tem mais uma pergunta? Quer o Mickey? Pode ir. Deixa eu puxar um pouquinho ele aqui. Obrigado. A minha pergunta é relacionada aos projetos futuros de Star Wars. Provavelmente tu deve estar sabendo deles. Eu gostaria de saber a tua opinião a respeito. O que tu acha desses projetos que vão sair agora? As séries? Isso, sobre as séries, principalmente da entrada do ator do Obi-Wan, também da volta dele. O que tu acha? Eu acho que todo mundo amou que o Ian McGregor vai voltar a produzir com conteúdos novos de Star Wars. Eu amei. Acho que teve minha opinião pessoal, né, tá aberto pro debate, assim, que teve talvez uma pressa da Disney lançar um filme por ano, então acabou ficando uma coisa assim meio corrida. Eu gostei dos filmes, isso não é uma crítica à qualidade dos filmes, mas eu acho que a gente teve um momento de um filme por ano, agora a gente vai ter um momento em que vai ter mais séries, então no fim das contas eu acho que a gente alcança um equilíbrio, então, uma coisa que eu me dei conta lendo os livros de Star Wars é que, por exemplo, os filmes atualmente, os filmes da Marvel, o The Last Jedi, o último filme da Marvel que finalizou o Endgame. Isso, o Endgame, ele teve 3 horas. Isso. Os filmes atualmente têm umas 2 horas e meia. Mesmo os filmes sendo longos assim, não tem espaço, por exemplo, para desenvolver toda a trajetória da Phasma, que tem um livro fantástico. E aí eu vou dizer assim, primeiro eu vi The Last Jedi e não tinha lido o livro da Phasma ainda. Fiquei pensando, poxa, que desperdício matar a Phasma. Eu li o livro da Phasma e eu genuinamente acredito que ela não morreu. Eu não vou dar spoiler do livro, mas a história de vida dela, de como ela cresceu no planeta, de onde ela surgiu e como ela chegou na Primeira Ordem, pra mim aquilo que aconteceu no final do episódio 8 é tipo uma unha lascada. Porque a história de vida dela ela é a Primeira Ordem, ela é uma personagem assim do Evil, do Dark Side mesmo. Mas ela é... Pode interromper, só uma pequena teoria. Pode ter possibilidade... Obrigado. Uma pequena teoria apenas. Pode ter a possibilidade dela retornar no filme seguinte, nesse próximo agora. Não sei se isso confere ou não confere, mas pode ser uma teoria de que ela realmente não tenha morrido. Mas pode ser uma brecha para que ela retorne nesse próximo filme agora, no caso. A história dela, a história da origem dela no livro dá uma esperança pra... Eu sou fã da Phasma, então dá uma esperança pra gente, assim, que ela possa voltar, porque aprofunda o personagem, dá uma profundidade que não teria, de maneira nenhuma, espaço para desenvolver no filme. O livro da Ahsoka, que é um livro que está na minha fila, eu não li ainda, mas é um livro que, conversando com amigos, que me falaram que conta o processo de purificação do cristal, o Kyber Crystal, que é feito o sabre de luz. Para ele se tornar vermelho, o Darkseid, ele é sangrado, ele sofre um processo para ir para o Darkseid. E existe um outro processo que reverte, então, que torna os sabres de luz brancos, porque os 2 sabres da Ahsoka são brancos. Então o livro conta esse processo. Então são detalhes que, assim, detalhes são o nome, mas que são coisas que podem ser, assim, fantásticas, mas que não dá tempo de aprofundar todos os personagens e a fundo em todas essas questões, essas particularidades, em 2 horas e meia, 3 horas de filme. E é por esse motivo que eles desenvolvem os livros, no caso. Obrigado. E é por esse motivo que eles desenvolvem através de livros, de HQs, exatamente como é ocupado na cronologia original.
Sim, isso dá uma profundidade para os personagens, isso desenvolve. Por exemplo, quando eu assisti a trilogia prequel, eu não tinha curtido tanto assim o Anakin Padawan, nem o Anakin Jedi Knight. Mas depois de assistir Clone Wars, eu falei assim, nossa, que é uma série. Pra mim, ampliou, desenvolveu o personagem de uma forma que eu passei a gostar bem mais dele do que antes de conhecer esse desenvolvimento dele. Mais alguma pergunta? Quer resumir? Quero saber o que tu acha da Eden Verso do Battlefront. Da história da personagem. Eu amo a Eden Versio porque, vou dar spoiler pra quem jogou Battlefront, ela vai pra Aliança Rebelde depois. Um dos meus 2 projetos em andamento é a Eden Versio Piloto Rebelde. Eu amo ela. Eu gosto da história da Aiden toda, na verdade, porque o livro Battlefront 2, Inferno Squad, conta como foi brevemente, claro, mas conta o desenvolvimento dela, assim, de como foi a criação dela, que Versios não falham, Versios não choram, que o pai dela, o Admiral Versio, também era uma pessoa bastante rígida, bastante dura, que isso influenciou no caráter dela, na personalidade dela, e no jogo daí a gente vê por que ela passa a enxergar o Império de uma maneira diferente, vai para a Aliança Rebelde. Eu amo Aiden. Eu achei muito. Ainda não joguei Battlefront porque ainda não tenho Play 4, mas já pelo detonado, nos vídeos que a galera posta, eu curti pra caramba a história dela. Bom, o nosso tempo, infelizmente, ele já apertou. Eu queria agradecer muito a Tatiane Pires, ela vai estar aí ainda, né? Quem quiser tirar foto, conversar com ela está expondo ali. Exposição de actions de Star Wars. E a gente tem foto de quase todos, muito bonitos. Muito obrigado, palmas para a nossa convidada, então. Cantora de Star Wars, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, de participar desse evento, está bem bacana. Valeu!